Olá, gente, tudo bem? Só fixando aqui o tema da nossa live. Olá, 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 bom dia ainda, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Esperar o pessoal ir entrando pra gente poder conversar sobre o tema. Vou falar pra vocês como é que eu escolhi o tema da nossa live. Eu tenho um grupo do WhatsApp e aí nesse grupo eu fiz uma votação para que vocês me pontuassem assim qual era o tema que vocês queriam que eu falasse hoje aqui. Eu coloquei o tema da construção de rotina e coloquei também a criança que dorme mamando, como que a gente faz para mudar isso, né? E esse tema foi o mais votado, mas foi bem acirrado, assim, ó, foi, né? Então eu tô aqui atrás, eu montei no meu computador pontos que eu quero trazer para vocês. Eu vou realmente explicar tudo para vocês, para que vocês possam olhar aí na casa de vocês e fazer essa construção, tá? Então, quem tá me assistindo, a live não ficará salva, tá? Não ficará salva, então fiquem comigo, prestem atenção, vamos embora, vamos entender para que a gente possa colocar em prática, tá? Eu vou começar a falar porque tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Então, quem tá aqui e tem alguma mamãe que vocês conhecem que é uma desordem na rotina, que ela diz, meu Deus, aqui em casa a gente nem sabe por onde começar, pegue o aviãozinho, encaminhe pra essa família, diga, mãe, venha assistir essa mulher que tá ensinando tudo para que você coloque em prática. Peguem um papel, uma caneta, o bebê tá no colo, mas vão anotando, né? Porque é importante que vocês entendam isso para que vocês possam colocar em prática na casa de vocês, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando o bebê nasce, ele nasce com o cérebro completamente imaturo, né? Ou seja, esse bebê, ele ainda não consegue ficar muitas horas acordado durante o dia. Ele precisa fazer pequenas pausas, né? Conforme essa criança vai ficando maior, ela consegue ir ficando um intervalo um pouquinho maior acordado, consegue ficar bem. Isso é muito importante que seja claro, porque eu vejo muitas famílias que chegam até mim dizendo assim, mas antes funcionava, agora não tá funcionando a rotina. Claro, um bebê de 2 meses tem um padrão de sono diurno, um bebê de 6 meses tem outro, um bebê de 9 meses tem outro, um bebê de 1 ano e 4 tem outro. Então a gente precisa ir evoluindo com os nossos filhos conforme ele vai crescendo. E isso é muito importante que seja claro, né? E aí eu queria pensar assim, ó, como é que a gente constrói rotina, né? Então, quando que eu inicio essa construção? Desde que o bebê nasce. Mas o meu bebê já nasceu e, sei lá, ele tá com 4 meses, ou ele tá com 5 meses, e agora? Eu já não comecei essa construção de rotina e eu vou fazer o que agora? Entendendo que já não construí, né? É tarde demais? Óbvio que não é tarde demais. Óbvio que se a gente tem a informação correta, se o seu bebê tem 1 ano, se o seu bebê tem 1 ano e meio, tem 2 anos, você ainda consegue construir uma rotina. O que a gente precisa entender é que muitas vezes eu vou precisar ser consistente, eu vou precisar repetir. Construção de rotina não é algo que você faz em 1 semana. Não é assim. A gente constrói rotina com repetição, com vários dias organizando as coisas para que a criança se sinta segura e então consiga estar adequado na rotina daquela faixa etária, tá? Isso é claro para vocês? Vamos começar com o básico, tá? Que eu acho que é muito importante. Nós precisamos entender que a gente não deixa o sono dos nossos filhos na mão deles. De tipo assim, meu filho meio que acorda a hora que ele quer. E assim, eu sinto que, também, ele vai dormir quando ele quer, na hora que ele quer. Vem uma geração, né, com essa pegada, assim, de que, a criança tem que... a gente tem que entender as vontades da criança. É a mesma coisa que eu colocar o almoço e a sobremesa. E a criança querer a sobremesa antes do almoço. A gente não permite, a gente conduz, a gente mostra. E é a mesma coisa quando a gente está falando sobre o sono.
Tá na minha mão a organização básica do sono dos meus filhos. Claro que não é, pelo amor de Deus, uma tabela. E eu respeito a individualidade da criança que está ali na minha frente. Mas a ordem no horário de começar o dia, a ordem no horário de finalizar o dia, tá na mão dos pais. Isso não é na mão das crianças. Quantas famílias eu atendo de criança de 1 ano e meio, de 1 ano? Porque ele não quer dormir, porque eu entro no quarto à noite, ele sai correndo, ele chora. Eu faço menção de que a gente vai tomar banho para depois colocar ele para dormir, e ele chora porque ele não quer. Gente, você não vai perguntar pra criança, olha, você quer dormir? A criança não tem maturidade para responder isso. Sou eu que organizo esse horário previsível para iniciar o dia e esse horário previsível para finalizar o dia. Isso está na minha mão. Sou eu que sei a forma que eu vou organizar as atividades para que aconteça nesse horário. E como é que eu determino qual é o horário que a criança começa e finaliza o dia? A gente precisa entender o quê? 95% das crianças são matutinas, tá? E começam o dia muito cedo. O que é muito cedo? 5h30. 5h30 eu digo, olha, não saia do quarto. 5h30 você gruda no teu filho e você diz assim, tá precisando dormir um tiquinho mais, por favor. Mas a partir das 6 da manhã, em muitas casas já é dia, né? Agora, se eu entendo que o meu filho começa o dia 6, o meu filho precisa ter de 10 a 12 horas de sono noturno. Isso nessa primeira infância. A minha filha tem 9 anos e ela precisa de 11 horas de sono noturno. Se ela é uma criança que tem que acordar 6h30, eu preciso estar colocando ela para dormir, umas 7h30 para dormir. Ai, não é muito cedo? Não, não é muito cedo. Ela tem essa necessidade de sono, tá? Ai, o meu filho não tem. Aí é aquela criança que na idade da Diana tem, 9 anos, ele dorme às 10 da noite e acorda às 6h30 porque tem que ir pro colégio e tá arrebentado no outro dia, não tá funcionando bem. Então, a gente, às vezes, se engana, né? Mas crianças pequenininhas, assim, ó, na idade do Pedro, com 4 meses, com 5 meses, com 6 meses, tem necessidade de 10 a 12 horas de sono noturno. Então, o que a gente faz para determinar o horário? Vocês vão pegar um papel, um caderno, e vocês vão anotar por uma semana os horários dos filhos de vocês. Horário que a criança começa o dia, horário que a criança mama, horário que a criança faz a soneca, né? E aí a gente vai entender quais são os horários que mais acontecem. Principalmente o de iniciar o dia. Você vai ver que ali a grande maior parte, quando é o iniciar de uma forma natural, não aquele iniciar que você vai empurrando com o peito, a criança começou a despertar às 6, você jogou até às 8, dando mamar o tempo inteiro. Poxa, aí não é natural, entende? Então, se essa criança, vamos dar um exemplo, começa o dia 6, é uma criança que precisa entrar para o sono noturno às 19, que o fato de colocar essa criança para dormir mais tarde não vai fazer com que ela acorde mais tarde. Então, aí eu entendo que eu já tenho um horário para começar, que são esses 2 pontos, horário de iniciar e de finalizar o dia fixo. Quando eu falo em horário fixo, poxa, 1 hora de variação, então, por exemplo, essa criança começa o dia entre 6 e 7, e essa criança finaliza o dia entre 7 e 8, ou entre 6h30 e 7h30. Por que isso? Porque a gente precisa ser flexível, a gente precisa ir olhando para os sinais da criança ao longo da rotina do dia. Às vezes fez uma soneca um pouco mais longa, às vezes um pouco mais curta, você vai flexibilizando, mas você não deixa passar de 1 hora de variação. Por que eu não deixo passar de 1 hora de variação? Porque senão a criança é exposta a um eterno jet lag. Ela nunca sabe que hora que ela começa o dia, ela nunca sabe que hora que ela vai dormir, ela tá com aquele corpo sempre arrastado. Sabe a gente agora no carnaval? Igual, todo mundo foi dormir mais cedo, mais tarde, aquele rolão, acordou mais tarde, aquela bagunça que a gente faz nos horários. Chega agora na hora de voltar, você tá com o corpo todo desorganizado. Porque não há uma constância. E isso faz com que se gere uma bagunça. Então esse horário fixo para iniciar o dia, esse horário fixo para finalizar o dia, ele é de extrema importância, tá? E aí, um outro ponto importante é assim, ó, a gente vai olhar os sinais de sono dos nossos filhos. Pra gente saber construir a rotina dos nossos filhos, a gente precisa entender os sinais de sono. O que é sinal de sono? Gente, tem sinal de sono que é clássico. Sobrancelha vermelha, mão que começa a puxar a orelha,
aquela mão toda agitada assim em torno do rosto. Quando a criança já vai ficando maior, é uma falta de coordenação ali nos movimentos. Nada mais interte a criança, nada mais tá bom. Isso é sono. Às vezes a mãe diz assim pra mim, esses dias eu tava num atendimento e a mãe falou assim pra mim, olha, a janela de sono, a gente vai falar daqui a pouco, a janela de sono dele, teoricamente ele teria que estar com sono agora, mas olha a forma que ele tá no meu colo. Gente, a menina tava assim, ó, com os pés assim, toda agitada. Aí eu falei pra ela assim, mas que hora que ela acordou? Era uma criança de 9 meses. Ela acordou, era 6 horas, vindo de uma noite difícil e tal. Eram 10 horas da manhã. Ou seja, essa criança estava há 4 horas acordada na primeira janela de sono. Essa criança já estava exausta, ela já estava passada. E aí toda essa movimentação no corpo dela, na verdade, ela é um excesso de estímulo. Ela já passou do ponto. Ela não é que não tem sono, é que essa criança está exausta. E aí, a gente às vezes acha que isso não é sono. Não, o sono já veio, agora tem esse excesso de estímulo, um cansaço absoluto. Então é muito importante que a gente comece a observar os sinais dos nossos filhos. Eu sempre falo assim, ó, eu fiz um vídeo, eu vou colocar ele essa semana, que fala sobre as janelas de sono ali, né? Fala sobre o tempo que cada criança fica acordada e explicar um pouco assim, né? Uma criança que passa do tempo saudável dela acordada é uma criança exausta, é uma criança que tem muita pressão de sono e tem dificuldade para lidar com tudo que é proposto. Então a gente precisa começar a entender esse momento correto dos nossos filhos. Porque quando a gente leva a criança para dormir sem sono, é difícil, ela não vai ter sono, ela não vai conseguir aprofundar. Então às vezes eu preciso pegar algumas famílias e falar, olha, vamos estender um pouco essa janela de sono. Tá tendo muito sono durante o dia. Às vezes de uma noite ruim que acontece, tá compensando durante o dia e não é o que eu quero. Mas também eu tenho a família que essa criança tá indo exausta e ela não consegue ter um sono de qualidade porque ela já passou do ponto, ela já não tem mais naquele momento para conseguir relaxar e adormecer. Ontem eu vou dar um exemplo para vocês clássico do que aconteceu aqui na minha casa, tá? O Pedro fez 3 anos, né? E o Pedro tá numa fase assim de transição de soneca. De não ter mais soneca, gente. Por que eu vejo isso? Porque olha só, quando eu coloco ele pra dormir, normalmente eu colocava ele pra dormir 12h30, vai no máximo. Quando era 1 hora, ele já estava dormindo. Ele tem autonomia, ele já estava dormindo. E aí eu colocava ele pra dormir 7, 7h30, muito rapidamente também, ele já adormecia. Agora ele tá numa fase onde ele tá começando a demorar pra dormir na soneca. Às vezes até resistindo e não tendo. E o sono noturno, ele demora mais do que ele estava habituado, né? Então ele tá naquela fase de transição. Aí o que aconteceu? Foi carnaval, né? E aí a gente saiu total da rotina. Sexta-feira foi o aniversário dele, foi dormir super tarde. No sábado nós fomos pra um rancho. Quer dizer, foi tudo embolado. No domingo ele teve... Na segunda-feira nós tivemos um aniversário à noite, ele foi dormir super tarde. E acordou super tarde. Ou seja, ontem eu nem coloquei ele pra fazer soneca, porque ele acordou 9 horas da manhã, o que não é habitual. Aí, eu fui dar banho nele ontem, falei, ele tem que dormir um pouquinho mais cedo. 6h30, eu dei banho, tava tudo bem. Dei janta, tudo certo. Aí, dei banho nele, tava lindo. A hora que eu tirei ele do banho, gente, foi um show de choro, até eu colocar ele na cama. E ainda assim, quando eu coloquei ele na cama, eu precisei ir e voltar umas 2 vezes do quarto dele pra acolher ele. E no meio da noite, ele teve uns 3 episódios de choro, assim, de se mexer muito, de chorar. Eu não cheguei a precisar ir lá, mas ele teve esses episódios. E por que aconteceu isso? Excesso de cansaço. Claramente excesso de cansaço. Então aquela agitação corporal que ele estava tendo no final do dia era por excesso de cansaço. Porque saiu tudo da rotina. Dormiu tarde, não teve soneca, porque tá perdendo. E aí na hora que ele tava com sono, que era só ele fechar o olho e dormir, coisa que ele já sabe, ele não conseguiu lidar com aquilo dentro do corpinho dele. Isso que ele já tem 3 anos, tem ótimos hábitos de sono. Aí, se a gente for pegar esse exemplo que eu tô dando pra vocês e pegar pra uma criança que não tem bons hábitos de sono e que não tem ali uma boa relação, uma criança que vai dormir exausta não consegue ter um bom descanso, não consegue se entregar pro sono sem fazer um show de choro, que muitas vezes a mãe fala, Fernanda, eu acho que ela não quer dormir, olha só, eu entro no quarto, meu Deus, é muito choro. Porque essa criança, na grande maior parte das vezes, já peguei famílias que acontece sim,
da criança, a mãe tá entrando pra dentro do quarto com tanto excesso de cuidado, sendo que essa criança ainda não tem um sono suficiente, mas na grande maior parte das vezes é porque essa criança já está exausta e aí ela não consegue relaxar e adormecer. Tá? Então, eu acho que é muito importante a gente entender sobre as janelas de sono. O que é janela de sono, né? Janela de sono é o tempo que a criança fica acordada bem. E aí depois ela precisa de um pouso, depois ela precisa de uma sonequinha. Quando eu falo sobre janela de sono, eu sei que geral torce o nariz, né? Diz, imagina, isso é uma tabela. Olha só, eu concordo que é uma tabela. Inclusive, eu tô fazendo um atendimento de uma família com um bebê de 4 meses, que eu trouxe pra ela. Eu falei, é um menino que tem um padrão de sono à noite muito maravilhoso para a idade, e eu disse, olha, a janela tá errada. A gente tem que colocar janelas de sono mais longas. Mais longas, porque assim, com esse tempo que você tá tentando, não tem sono ainda. Eu entendo que a tabela de fato é isso, inclusive no meu e-book, tudo é isso, mas eu olhando a individualidade, a gente fazendo um acompanhamento, pra mim tá claro que tá errado. E aí a gente fez o teste de colocar uma janela maior e super funcionou. Assim, foi lindo, foi tirar com a mão assim a resistência da soneca, né? Mas eu gosto da ideia da tabela de janela de sono pra dar um norte, sabe? Pra gente saber mais ou menos ali pra que lado que a gente vai. Porque se a gente não oferta isso, é muito difícil, a mãe fica perdida, né? Então, olha só, bebês pequenininhos ali de 0 a 3 meses, eles ficam muito pouco tempo acordados e eles já precisam fazer uma soneca. Então, eles ficam ali entre 1 e 2 horas acordados e no final desse tempo, eles precisam fazer uma soneca, tá? Bebês ali entre 4 e 6 meses, tem uma janela de sono mais ou menos de 1h30, 2h30, tá? Normalmente é 4 sonecas, entre 3 e 4 sonecas, tá? Bebês de 7 a 8 meses têm janela de sono de 2 a 3 horas, então eles ficam bem acordados esse tempo. E tem mais ou menos 3 sonecas. Bebês de 9 a 18 meses têm janela de sono de 2h30 a 4 horas. E eles fazem normalmente 2 sonecas. Bebês de 17 a 36 meses fazem janelas de sono de 4 a 6 horas e tem uma soneca. E a grande maior parte dos bebês ali com 36 meses, eles param de fazer soneca, tá? E aí é o momento que a gente precisa colocar essa criança para dormir mais cedo. Por que eu trouxe todas as informações para vocês? Porque aí a gente sabe mais ou menos a cada quanto tempo, vocês anotaram isso? Falei para vocês estarem com o papel na mão, né? Para que eu perdi a linha do raciocínio aqui, gente. Depois eu deixo nos stories para vocês printarem, tá? O tempo ali de janela de sono. Me comprometo com isso. Se eu esquecer, alguém me lembra, tá? Quem tá no grupo do WhatsApp, sempre eu falo sobre janela de sono lá, né? Por que eu acho que é importante a gente saber isso? Porque aí a gente vai conseguir construir essa rotina. E o que é uma rotina saudável? Então é o que eu falei pra vocês. Primeiro, a gente vai ter um horário fixo para começar e finalizar o dia. Fechou? Segundo, a gente vai entender a janela de sono e respeitar ela. E aí a gente vai colocar no meio disso o ritual. E para que servem os rituais de sono? Serve para a criança entender o que vai acontecer. Muitas vezes a gente não se atenta a isso, mas a gente simplesmente vai pegando a criança e vai fazendo e a criança não entende o que vai acontecer com o corpinho dela. E não se sente segura e cada dia acontece de uma forma. Eu sou uma pessoa que eu amo ritual. Então a gente tem ritual de bom dia. Uma música, abre janela, a gente mostra que é dia. Isso é importante, isso sinaliza para a criança desde pequenininho. Por que na escola, na primeira infância, você vê as professoras fazendo ritual, por exemplo, antes do lanchinho tem sempre a mesma musiquinha? Por que tem sempre a mesma ordem no dia da criança ali na escola? Porque a criança se sente segura, a gente tendo essa ordem, ela sabe o que está por vir, diminui-se o protesto da criança, ela não é pega de surpresa. Entenderam? Então, assim, ritual de bom dia, abrir janela, bom dia. Sinalizar para essa criança que é hora de começar o dia. Depois, necessariamente o que vai acontecer
entre da hora que essa criança acorda para a primeira soneca, tem que ser todos os dias igual? Óbvio que não. Às vezes você vai dar uma volta nesse horário porque funciona naquele dia. Às vezes você vai ter que ir no mercado porque funciona naquele dia. Tá tudo certo. O que tem que ser respeitado e pontuado são os horários de começar o dia e o horário de iniciar a soneca. O que vai ser feito entre esse tempo ali da criança acordada, você pode variar. Um ponto que eu acho que é muito importante, que eu sempre trago, faça um ritual de soneca simples e bem estabelecido e faça ele antes de toda a soneca. O que é ritual de soneca? É uma atividade que a gente faz, uma sequência de atividades que a gente faz para baixar a energia, coisa de 5, 10 minutos antes da soneca. O que acontece muitas vezes na maior parte das casas que eu vejo? A gente simplesmente quer que a criança durma em qualquer lugar, feche o olho e pronto, acabou, que ela nem se prepare. Aí eu falo assim, se eu for dormir à tarde, eu vou me preparar, entendeu? Eu vou entrar num ambiente relaxante, eu vou escurecer o quarto, eu faço toda essa preparação com o meu corpo. Só que a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente tira, às vezes, a criança do tummy time, daquela agitação enorme, enfia a criança no quarto e diz, vai, dorme. Tipo, tirou a criança da Disney, né? Tá ali a mil, vendo 1000 coisas, e aí você coloca a criança dentro do quarto e quer que a criança durma, sendo que ela nem sabe direito o que vai acontecer com ela. Na minha casa, o que eu fazia de ritual de soneca, desde que o Pedro era pequenininho, era assim, eu tenho um corredor bem longo nos quartos. Então, se eu sei, vamos supor, igual eu falei pra vocês da janela de sono, né? Então, tenham também essa informação que é importante, é que a janela de sono da manhã, ela é sempre a janela mais curta, porque ainda a gente tem uma pequena produção de melatonina no corpo. Então, por exemplo, um bebê, vamos dar um exemplo de um bebê de 6 meses, 6, 7 meses ali. A primeira janela de sono dele, normalmente, é de 2 horas, né? Então, ele vai conseguir ficar 2 horas bem acordado. Então, se esse bebê acordou às 6 ou às 7, que seja 7, quando é 9 horas, esse bebê vai precisar fazer a primeira soneca. Então, o que eu fazia? Quando era, 8h45, eu pegava o Pedro no colo, eu vinha assim pro quarto dele, trocava a fralda dele, porque que delícia que é dormir com uma fraldinha sequinha, né, gostosinha. Eu já ligava o ruído branco, eu não deixava escuro já nesse momento, tá? Mas eu já ligava o ruído branco, até porque assim, né, mãe de quem tem mais de um filho sabe, você tem que ligar o ruído branco, gente, porque enquanto você tá lá tentando abaixar a energia do teu filho no quarto, tem uma berrando na sala. E assim, dependendo da idade que a criança que você tá colocando pra dormir tem, ela já vai cada vez mais se envolver com a criança que tá pra fora do quarto. E se você não baixar essa energia, a criança não vai conseguir se entregar. E aí via a primeira guerra, né? Então eu digo assim, aí eu pegava ele no colo, trocava a fralda, eu vinha pro corredor e eu dava umas 2 caminhadas assim, né, com ele no corredor, ia até o fim e voltava, ia até o fim e voltava. Eu não sou a mãe que canta, tá? Porque eu sou assim uma negação pra cantar. Então eu dava esse colo, ia fazendo carinho assim nele nas costinhas, abaixava a energia dele. Se ele já estivesse no momento onde ele estava já dormindo direto no berço, eu já punha no berço. Se ele estivesse no momento que ainda ele precisava do meu colo, aí eu entrava no quarto, ficava com ele, terminava de apagar a luz, ficava com ele ali, até que ele conseguisse pegar no sono. Pero nunca foi uma criança que eu ninei, tá? Eu sempre, enquanto ele ainda não sabia fazer soneca direto no berço, ele dormia no meu colo parado. E depois que ele dormisse, eu transferia ele. Poxa, isso já é um baita de um ritual. Por quê? Eu entendi o sinal de sono dele, eu peguei ele no meu colo, eu abaixei a energia, então eu preparei ele para o que vai acontecer. E eu tenho famílias que falam assim pra mim, quando eu entro no quarto escuro, meu filho chora. Muitas vezes a criança chora porque você não fez uma transição gradual, você saiu da sala agitada e de repente já entrou no quarto escuro na hora da soneca. E outras vezes também é porque não se foi consistente com relação a esse ritual. Porque não adianta inventar um ritual e achar que porque você vai fazer um dia vai ser um piririm-pim-pim. Uma mágica, né? Bizarro isso, não vai ser mágico. Vai ter que repetir até que a criança se sinta segura e entenda que antes do adormecer tem aquele movimento. E aí não há mais protesto. Quando a gente entra no momento correto e a gente repete o que vai fazer. Agora, eu entrei no quarto.
entrei no momento correto, eu baixei a energia, mas meu filho chorou. E aí você não é consistente, você já logo sai do quarto, você acha que teu filho tá protestando porque ele não quer dormir e não porque ele tá com dificuldade de se entregar. Poxa, aí eu tô ensinando o quê? Que cada vez que eu entro no quarto, se eu chorar, se a criança chorar, eu saio, entende? Então, talvez em alguns momentos, quando a gente vai criar esse ritual, sim, a gente vai ter que repetir, lidar ali com o protesto, afinal tá no meu colo. Mas é uma necessidade que precisa ser atendida. A gente tem que parar de ter medo de lidar com o choro dos nossos filhos, sendo que a gente tá acolhendo, né? Eu sinto que muitas famílias têm esse medo de lidar com o choro. Ai, porque eu vou traumatizar os meus filhos, porque eles não querem dormir, e aí eu entro com eles dentro do quarto. Entendi. E aí você não vai colocando limites, você não vai trazendo uma organização. E como se a gente pudesse como se a gente não pudesse contrariar, como se a gente não pudesse colocar um limite, como se a criança não pudesse protestar. Aí é muito profundo, né? Essa mãe precisa entender muito sobre a educação, né? É igual a cadeirinha do carro, né? Eu falo que o exemplo clássico né? Então eu entro no quarto e coloco meu filho pra dormir e meu filho chora. Eu saio do quarto, porque ele tá chorando é porque ele não quer dormir. Eu entro no carro, coloco meu filho pra andar na cadeirinha do carro. Ele chora, eu tiro ele da cadeirinha do carro. E aí? Você vai expor a vida do seu filho no risco? Né? Então a gente tem que pensar mais sobre isso, sabe? Pra poder fazer uma condução correta e assertiva, né? Não cada hora fazer uma coisa, porque isso vai gerar uma confusão gigantesca na vida da criança. Já o ritual de sono noturno, voltando pro ritual, eu sempre oriento que se faça mais relaxante ainda, né? É um ritual assim que você pode dar banho, tem que ser um banho fresco, né? Porque um banho quente faz com que a criança se sinta agitada. Você pode fazer atividades de alta conexão ali com a criança para ela se sentir assim que o copinho, né? Todo o copinho de emoção dela tá suprido, ela tá se sentindo segura. Você pode ler uma história, fazer uma oração. É tudo isso que vai construindo o ritual e essa criança vai entendendo que depois daquela sequência é hora dela dormir. O que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é um ponto importante, é que a rotina ela é um pilar, tá? Ela não é um único pilar. Então eu atendo várias famílias que falam, cara, desde que o meu filho nasceu ele tem rotina e ele dorme mal. Por quê? Porque ela não é o único pilar. Porque tem também a questão do ambiente de sono, eu tenho também a questão da forma do adormecer, que é um ponto. Eu tenho mais coisas que eu preciso olhar. O sono ele é uma engrenagem, não é uma única coisa, né? Então só a rotina basta para que a criança durma bem? Não basta. Mas a rotina também é um pilar importante, que se ela não estiver bem estabelecida, bem organizada, também só autonomia ou só ambiente de sono ajustado também não serve. Então a gente precisa olhar para tudo junto, a gente precisa cuidar de tudo junto, tá? Então, por isso que eu sempre falo assim, ó, rotina é algo que a gente constrói e que a gente entende que a gente vai mudando aos poucos conforme essa criança vai crescendo. Porque a rotina, ela tem que integrar essa criança tem que, por exemplo, conforme a criança vai ficando maior, você vai mudando o ritual de sono noturno, porque aí essa criança quer que você conte uma história, ela pode já escolher a história, e aí a gente vai limitando e organizando isso, tá? Não tem que ser um negócio engessado, né? Mas quando a gente entende os sinais da criança e junto com isso a gente constrói essa ordem, traz leveza, fica muito mais fácil a organização, tá? E aí o que eu sempre falo? Então, assim, né? A rotina não é prisão e é algo muito individual. Então, anota a rotina da criança. Depois de um tempo que tá tudo muito organizado, beleza, você não quer mais anotar todos os dias porque você acha que isso cansa? Ok, mas no início é muito importante, até para que a gente possa enxergar as coisas, para que a gente possa entender aonde que a gente pode estar errando, porque tem vários pontos que às vezes ficam cegos quando a gente não tem claro ali
anotado. Por exemplo, soma de soneca é um ponto importante da gente entender se não está extrapolando, se não está sendo pouco demais. E às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, tá? Eu acho que o ponto assim, básico que eu queria falar sobre rotina com vocês, eu conversei, e eu queria saber se quem tá aqui tem alguma dúvida específica. Queria também que vocês, quando colocar a dúvida que vocês estão tendo, específica, que vocês falem pra mim a idade do bebê de vocês. Eu preciso saber da idade, porque senão eu não consigo trazer uma orientação. Vocês têm alguma dúvida específica sobre a rotina? E se tem, eu quero saber a idade do bebê de vocês. Me mandem aqui. Vou esperar o pessoal. Tem alguma dúvida? Quem tá aqui assistindo a live ao vivo, aproveite agora o cálice para sempre. Olha lá, ó, malas prontas. A última janela deveria ser menor ou maior? 5 meses. A última janela de sono vindo de uma soneca completa, que é uma soneca de 50 minutos, é mais longa, tá? Então, por isso que muitas vezes, dependendo do horário que vai acontecer essa última soneca, você tem que fazer como se fosse uma soneca de transição, de 15, 20 minutos, para que não impacte o horário da criança dormir à noite. Mas a tendência é que se vier de uma soneca completa, a última janela é a mais longa, tá? A de Ângeles. Meu bebê tem 11 meses, qual o tempo da soneca? A soma das sonecas de bebês de 11 meses é de 2 a 3 horas. Normalmente, com 11 meses, o bebê tá fazendo 2 sonecas. Correto? A Paula, bebê de 1 ano e 5 meses, ainda mais de um cochilo no dia. 1 ano e 5 meses tá bem ali, sabe? Na onde a gente fica atenta. Tem criança que faz ainda 2 sonecas e tem criança que já faz uma só. A soma não vai mudar muito, vai ficar entre 2 e 3 horas. O que vai mudar é o tempo de janela de sono. Precisa ver se tá funcionando, né? Então, por exemplo, tá fazendo 2 sonecas, mas dorme super bem à noite, toca a vida. Ou, faz 2 sonecas, mas nossa, a noite não tá tão legal. Ou então tá demorando muito pra dormir à noite, tá na hora de começar a reduzir uma das sonecas até eliminar ela, tá? A Beatriz, bebê de 4 meses, qual a duração das sonecas? Nossa, Beatriz, você fez uma pergunta que é tipo mexer numa colmeia de abelha. É assim, ó. A gente sabe que a soma das sonecas que a gente vê na literatura com 4 meses são bebês que têm mais ou menos 4 sonecas. E que a soma seria de 3 horas e meia a 4 horas. Mas eu já atendi algumas famílias que o bebê com 4 meses faz menos tempo de soneca e que funciona bem à noite. Então o que eu falo é sempre assim, ó. Qual é o parâmetro que a gente tem que ter? Uma boa noite de sono noturno. E um bebê que passa o dia bem e não entra naquele pico de exaustão. Tem bebês que com 4 meses tem padrão de sono mais longo na soneca e que funciona bem para ele. E tem bebê que mesmo às vezes quando você consegue ensinar autonomia nessa faixa etária, você não consegue ter um padrão de soneca mais longo que também funciona para ele porque tem uma boa noite de sono noturno. Então é isso que a gente precisa avaliar, tá? Por isso que na consultoria eu sempre falo, é muito individualizado esse olhar. Não dá pra gente generalizar, né? Igual quando a gente fala numa live ou igual tem lá no e-book, tá? Mas a orientação, você vai olhar pra isso. A Bia, minha bebê tem 5 meses e as sonecas são muito curtas. O que fazer? Aí eu te devolvo a questão. As sonecas são curtas e o sono da noite é ruim? Porque se as sonecas são curtas e o sono da noite é ruim, precisa ser corrigido. Às vezes você vai ter que prolongar no colo, você vai ter que cuidar do ambiente de sono, você vai ter que ver se você tá ofertando na janela de sono correta. Agora, as sonecas são curtas, mas meu bebê fica super bem, tem um sono noturno lindo, pode ser que pra ele esteja funcionando isso, né? A Elô, meu bebê tem 18 dias. Agora colocamos o ritual noturno. Já estou vendo o resultado durante... Foi uma interrogação? Ou foi uma exclamação? Ritual é tudo, gente. Ritual traz segurança pra criança, tá? Eu gostei da sua pergunta, achei interessante. Bebê com 1 mês, já consigo fazer uma rotina? Gente, óbvio que sim. O ponto é que vocês acham, porque algumas amigas da área falam que rotina é tipo uma planilha, sabe? E não é. Um bebê de 1 mês, ele precisa ter um horário previsível para começar o dia e um horário previsível para finalizar o dia. A gente precisa respeitar a janela de sono desse bebê.
Agora, não vai ser todos os dias que a soneca vão acontecer no mesmo horário. Por que não? Mas por que não, gente? Porque às vezes o bebê, tem dia que vai fazer uma soneca de 1 hora, tem dia que ele vai ter disquesia na hora e não vai conseguir fazer essa soneca de 1 hora, vai ser uma soneca mais curta. Então, essa previsibilidade, essa coisa engessada que vocês querem na rotina, vou falar que eu nem sei em que idade que tem, porque eu não acredito nisso. Acho que eu sou, assim, claro que conforme o bebê vai ficando maior, vai se tendo uma previsibilidade maior, sim, dos horários. Mas eu tô falando de um ser humano, gente. São dias e dias. Tem dias que as coisas não saem da forma, sabe, tabelada ali. Então, é ajustar a expectativa sobre o que é rotina, tá? A Andrea, 8 meses, gêmeos, sozinha pra fazer dormir, enquanto o Nino não chora. Andrea, é profundo isso de gêmeos, né? Eu já atendi várias famílias que têm gêmeos, assim. E aí, o que eu acredito, e o que eu sempre trago é assim, ó. A gente tem que tomar cuidado na hora de ensinar o adormecer para gêmeos. Porque, às vezes, num determinado momento você tem uma rede de apoio, mas em outro momento você não vai ter. E o que eu falo a gente precisa dar conta dos dois, sem rede de apoio, porque em algum momento isso vai acontecer. Então, eu ensinei agora, recente, uma família, esse ajuste, né? Então, a gente trabalhou toda a rotina do dia, ajustou, trabalhou o ambiente. E o que eu falei para essa mãe é o seguinte, vamos colocar o berço bem próximo um do outro, de uma maneira que você consiga ficar no meio e pôr a mão nas duas crianças. Mas a gente vai manter eles no berço até eles adormecerem. Talvez no começo tenha protesto, mas eu acho isso importante. Porque você não tá não acolhendo o teu filho. Ai, mas eu não tô pegando no colo. Cara, dá pra dar colo pros dois ao mesmo tempo? Não dá. E às vezes você vai precisar. Então, o que você vai ter que fazer é mostrar pra eles que no berço você também consegue acolher, pondo a mão sobre eles, estando ali. E eu acho que é a melhor forma, assim, sabe? Porque senão você fica louca. Pega uma criança, aí a hora que uma criança dorme, você bota no berço, você pega a outra tá chorando, aí acorda e vira uma bagunça, assim. Eu gosto disso. Eu estou junto, mas nesse momento eu não tenho colo. Tenho a mão da mamãe sobre vocês, no peitinho de vocês, passando segurança, tá? Pra gêmeos eu acho que, assim, isso tem que ser muito claro. Porque é isso. É 1 para 2, não dá. Thalita, obrigada pelo seu tempo. Bebê de 4 meses, já faço ritual de sonecas de dia, mas ela só dorme se ninar e no colo. Quando eu coloco no berço, ela acorda. Eu tiraria o ninar. Eu acho que eu traria o colo, né? Porque o berço não nina, né? E aí depois disso, a gente começa a fazer a transição pro berço. Tipo, dormiu, transfere pro berço. Fica do lado. Se preciso for, põe a mão sobre ela. Fica com a mão um pouquinho. Senta do lado. Acordou com 20 minutos, traz pro colo de novo. Prolonga a soneca no colo. E vai junto com isso, ensinando à noite. Tipo, dorme sem ninar, começa a oportunizar tirar do colo cada vez menos adormecido. Primeiro você faz isso na noite. No dia o que eu faria é só tirar o ninar, tá? E aí depois que você fizer isso, depois de 2 semanas que você já tirou o ninar, aí você faz a transferência logo que ela dormir. E fica do lado, porque começou a se mexer, vai ter que resgatar no colo. Tem ali uma associação de sono junto com uma imaturidade da idade. Então, acho que você trabalhando dessa forma, você consegue ajustar, tá? A Michelle, meu bebê tem 3 meses, soneca de 30 minutos, está certo? Deve ser no escurinho. Soneca pra mim é no escuro. Eu respondi hoje uma caixinha de perguntas sobre isso. Porque não tem pra onde olhar, muito mais fácil de se entregar. E soneca de 30 minutos, o ponto é como é que ele fica no final do dia. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês da minha casa, tá? A Diana não ficava bem com 30 minutos. A Diana sempre precisou de uma soneca maior e eu precisava prolongar no colo quando ainda não estava tudo ajustado. Já o Pedro, com uns 4 meses, ele fazia soneca de 40 minutos. Não fazia mais, tá? E o Pedro já tinha muito mais bons hábitos de sono do que a Diana. Só que pra ele funcionava essa soneca, porque ele dormia super bem à noite. Ele tinha até autonomia nessa fase à noite. Então, a gente precisa validar. 30 minutos, tá, mas e aí? Como é que é o dia? Como é que é a noite? Não tá legal. Bom, então eu preciso trabalhar pra prolongar, tá? Qual o tempo estimado de bebê pegar no sono noturno? Bebê de 2 meses, quase 3. Até meia hora é um tempo esperado, que é o tempo que a gente chama de latência. Muitas vezes está errado o tempo quando a gente leva esse bebê antes ou depois, porque se leva antes ainda não tem sono, se leva depois já está exausto.
O que é ofertado nesse momento para a criança pegar no sono, porque muitas vezes a gente oferta muito estímulo e aí essa criança não consegue se entregar. Precisa avaliar isso também, tá? A Fá, muito trabalho por aqui com um bebê recém, completado 7 meses. Voltou a acordar de hora em hora. 7 meses, tá? Tem criança que faz 3 sonecas, tem criança que faz 2. Precisa olhar para essa rotina. E aí, volta o ponto. Qual é o nível de autonomia que teu bebê tem? Tem que ensinar a autonomia. 7 meses é a hora de ensinar. Com 7 meses já volta a chupeta pra boca. Com 7 meses eu preciso... dorme ninando, dorme mamando. Eu preciso começar a direcionar pro berço. Eu preciso fazer isso antes ali dos 9 meses, né? Para que as coisas fluam bem. Por que antes dos 9 meses, né? Antes que vocês me perguntem. Por que com 9 meses é aquele show de angústia da separação? Então, assim, se tá tudo ajustado, já flui. Agora, se não tá, degringola as coisas que você não sabe nem de onde veio, tá? Thalita, é melhor evitar que a soneca passe de 2 horas? Eu não sei a idade do seu bebê, mas normalmente eu falo pra evitar, tá? Porque senão acaba acumulando sono só num momento e aí falta sono ao longo do dia. A Bia, sim, as sonecas são curtas e ele está acordando de 3 em 3 horas, só dorme por... então, precisa ajustar, precisa cuidar, nem que traga pra prolongar no colo, tem que ser cuidado, tá, Bia? Gente, a última que eu vou responder aqui, ó, até quando precisa deixar o bebê em pé pro leite descer? Isso tem atrapalhado ensinar o bebê sozinho? Lá, isso aí você tem que perguntar pro teu pediatra, tá? Porque assim, ó, tem pediatra que é da linha de eu não sei se mama peito ou fórmula, né? Mas tem pediatra que é da linha de não colocar pra rotar. Mamou no peito, principalmente, já coloca pra dormir se não tem nenhuma questão. E tem pediatra que fala pra ficar. Isso depende muito de quem tá te acompanhando. Eu, particularmente, na minha casa, mamou, tipo, sei lá, 3 minutos eu já colocava no berço. Não ficava horas ali, não, tá? Gente, queria falar pra vocês que quem não tá no grupo do WhatsApp, tem o link lá. Entrem, tá? Foi um prazer estar aqui na live com vocês. Quem precisa de uma ajuda personalizada, me chama, tá? Eu explico bem certinho como que é a minha consultoria. Coloque em prática. Ter uma rotina é algo maravilhoso, gera leveza para a família, tá? Beijo grande.